Fala galera, beleza? Aqui é o Yuri Rodrigues e esse é mais um vídeo do canal Cybernegado, né? Trazendo para vocês aqui dessa vez os combos e as melhores opções que você tem para fazer com o deck de trem, né? Earth Machine. Então é para facilitar a sua vida, né? De treino, né? Pra você, porque o que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou explicar, vocês entenderiam e perceberiam essas opções com muito treino. Então eu já vou adiantar aqui para vocês algumas coisas e também vou trazer a técnica de passar por cima e como é que se faz, beleza? Qual é o melhor campo para se defender também e a melhor forma de você fazer um OTK, né, positivo, beleza? Então se você é novo, se inscreve no canal e obrigado você que já é inscrito, que eu sei que você já veio na voadora no like. Então tamo junto, depois da vinheta agora. Então galera, vamos lá, para começar, vamos falar um pouco sobre a escala urgente, beleza? A escala urgente invoca dois monstros, marca na terra, um de nível 4 a menos e um de nível 5 a mais do deck, em defesa com os efeitos negados. Bom, a melhor opção para você usar ela é o Rufian, de nível 4 a menos, e eu aconselho a usar o trem de carga pesada, beleza? O trem de carga pesada. Nisso, você falando de um campo mais limpo, né? Um campo mais quase sem nada para fazer, as primeiras opções. Ou o Citadel. Por quê? Porque o trem de carga pesada? Porque ele, quando você for fazer um XYZ, ele vai ser uma matéria muito importante, porque quando você ativar o efeito da matéria XYZ, você vai ativar o efeito do cemitério de destruir uma carta do oponente, dá alvo na carta do oponente e destrói se ele for desassociado de uma matéria XYZ. Então ele é muito importante nessa situação, beleza? O Citadel, porque seria uma excelente opção também. Caso você fosse fazer um link, usando os monstros do campo, né? Às vezes você precisa fazer isso, invocar um link, bater com o link, morrer com o link, para depois trazer o Citadel de volta, para poder bater com um ataque mais poderoso e ter, né, um hijack à sua disposição, que é o efeito dele. Então ele é uma ótima opção também. E por último também temos o trem bala, caso você veja que você vai precisar de mais consistência, porque você não vai conseguir matar o oponente nesse turno, beleza? Porque no final do turno você pode, se ele estiver no seu cemitério, você pode adicionar um monstro máquina do cemitério para mão. E por que o Rufian com a melhor opção de nível 4 menos? Porque no final do turno que ele estiver no cemitério, você pode adicionar um monstro máquina terra nível 10 do deck para mão. Então é consistência, beleza? E ele vai vir com efeito negado no campo, então não tem por que escolher as outras opções, já que elas são muito boas se elas tiverem os seus efeitos podendo, beleza? Agora, explicar, claro, ela ainda tem um outro efeito, mas antes eu vou explicar outra utilidade dela. Se você está no turno 1, né, e você passou com Link e setou essa carta aqui, às vezes pode acontecer de você não ter jogo. Dificilmente com essa build que eu tenho acontece isso, na verdade já tem muito tempo que isso não acontece. Mas caso aconteça de você precisar e estar no turno do oponente, né, e você tiver algum monstro de nível 10 no cemitério, você pode ativar essa carta, né, vai ser muito bom. Aí você invoca o Citadel, seria a melhor opção, e o Rufian, beleza? Ou o Citadel ou o Transpresso, mas prefiro o Citadel, porque aí você vai ativar o efeito do Link, envia pro cemitério, dá alvo em outro nível 10 no cemitério e invocar. E aí você já vai ter ele no seu cemitério caso uma máquina terra seu seja destruído, beleza? E aí você vai poder ativar o efeito dele e invocar ele para oprimir o oponente. Agora, o outro efeito da escala urgente se ela estiver de face para baixo e ela for enviada para o cemitério, né, seja por efeito do oponente ou pelo seu próprio, você busca uma máquina nível 10 do seu deck. E como é que a gente consegue se utilizar dessa habilidade? Bom, a gente usa de duas formas. Ou quando o Link está no seu cemitério, porque um dos efeitos do Link é enviar uma carta da sua mão ao campo para o cemitério e se invocar do cemitério, beleza? E aí a escala urgente vai ativar o efeito e você vai poder buscar um nível 10 máquina, beleza? A outra forma da gente usar ela é quando a gente consegue invocar Perfuradora em um nível 5
e um nível 5 para ativar o efeito dela. E tornar os dois nível 9, né? O efeito dele é esse, da Alvo e o Monstro Máquina. E aí os dois vão ficar com a soma dos níveis originais deles. Então vão ficar nível 9. E aí o efeito desassocia ele pode associar uma ou mais matérias e dá alvo em card no campo igual a quantidade de matéria que você desassociou, né? Dá alvo em card no campo, destrói. E se ela for pro cemitério, tu busca um nível 10 e continua combando, beleza? O efeito dessa carta é muito útil. No primeiro turno ela não é muito boa, mas você consegue ainda usar. E no turno, você sendo o segundo, é muito melhor, ela é muito mais forte, beleza? O Double, né, o Double Head, que é o link do nosso deck de trem. O efeito dele é muito simples, né? Efeito rápido. Durante a fase principal, sua ou do oponente, você envia um monte da mão ou do campo pro cemitério, dá alvo em um monte de nível 10 no seu cemitério e invoca o alvo com efeito negado. Muito simples. Ou o efeito do cemitério que eu já expliquei agora, beleza? Mas ele só pode ativar um efeito uma vez por turno. Então, só fica. E ele não pode ser link, não pode ser matéria de link, beleza? Agora, as melhores opções pro campo. Campo parte de manobra giratória. Esse campo é muito bom. Efeito, você pode descartar uma carta e buscar uma máquina terra nível 10. E as opções essa e tem mais uma, que é o Cavaleiro Expresso Noturno, ou trem de carga pesada, ou trem bala expresso, ou cidadel. Né? Quais as opções que você deve mais buscar? Primeiramente, eu aconselho a buscar o trem de carga, porque ele é ótimo para você montar o XYZ, entendeu? E o Cidadel você vai conseguir acessar ele ou enviando para o cemitério, ou pela trap, você vai poder invocar ele. Então, ele você vai poder utilizar o melhor potencial dele se ele tiver no XYZ. Então, a melhor opção para buscar primeiro é ele, ok? Com essa carta. Descartar a carta e buscar. Ela tem um outro efeito também. Não, primeiro deixa eu ainda falar dos nível 10, né? Por que eu deixo o Cavaleiro Expresso no turno? É porque às vezes a gente tá com monstros de nível 10 na mão e eles não se invocam, beleza? Eles não se invocam sem gatilho nenhum, exceto o Cavaleiro Expresso no turno. Ele pode ser normal invocado sem pagar tributo nenhum, beleza? Ele tem 3.000 de ataque, só que se ele vier por essa habilidade dele, ele vem com 0. Porém, o que você precisa é só invocar ele, para você poder dar gatilho das outras cartas, né? Por exemplo, nessa jogada você pode ativar o efeito dele, já que se deu normal ou especial de máquina terra, pode invocar o trem de carga, beleza? Você já vai ter 2 monstros, o que é muito bom. O que você vai poder fazer tanto o XYZ quanto um Link, né? E aí temos o trem bala expresso, você precisa ter controlado máquina terra para se invocar da mão, beleza? Então você precisa dessas coisas. Então ele é um normal que você deixa no deck, você quase não vai precisar, mas ele é essencial se você estiver precisando, ok? Eu deixo um por causa disso. A gente quase nunca compra ele, então não tem problema. E temos o Cidadel, né? A gente dificilmente vai querer buscar ele do deck para mão nesse caso. Porém, se você vai ter uma carta que vai descartar alguma coisa, você pode buscar ele. Também é interessante. Ou se você já tiver ele, pode ser bom também, porque você vai poder invocar ele e fazer as buscas. Agora vamos falar dele, né? Quando ele é normal invocado, você busca uma máquina terra. Ou você busca um autômato do deck pra mão. E aí, as melhores opções é o Catártico, beleza? O Catártico, às vezes o Irradiador, porque o Irradiador também se invoca. Então, o Irradiador, porque o Irradiador você descarta um monstro autômato, se o Cidadel estiver na sua mão, e ele se invoca. Então, são as opções boas, mas ainda o Catártico é melhor. Porque o buscado, efeito, quando ele é adicionado do deck ou do cemitério pra mão, você pode ativar, ele se invoca. E invocando, ele faz um Foolish, né? E a melhor opção para você fazer o Foolish dele é usando né? E o Catástrofe ainda é a melhor opção, né? Mas às vezes a gente busca o Irradiador, porque o Irradiador se invoca, né? Descartando o monstro autômato. Então, se você tiver o autômato o Cidadel na mão, você pode buscar o Irradiador, mas ainda, mesmo assim, o Catástrofe ainda é a melhor opção, porque se você tiver com ele preso na mão, você pode pelo Catástrofe, né? Porque o Catástrofe, quando ele é buscado, ele se invoca, né? Quando ele é invocado, você faz um Foolish. E agora eu vou explicar as melhores opções do Catástrofe.
para se invocar, para se enviar pro cemitério do deck, que é o Fortress, o Força da Destruição e o Cidadel. O Cidadel não preciso nem dizer porquê. O Força da Destruição, ele se invoca do cemitério também, igual o Fortress, banindo materiais do cemitério, máquina que dê em nível 12, beleza? Nível 12 ou mais. Então ele pode se invocar quantas vezes você quiser, só que ele é trevas, então você tem que fazer, provavelmente você vai usar uma vez só, ou duas, antes de você se locar em invocar sua terra. Então tem que ficar esperto e usar o quanto antes possível, beleza? Além disso, o Força de Destruição tem um efeito muito bom. Se ele for destruído por batalha ou por efeito, você pode invocar do banimento monstros autômatos que deem até nível 12. Então ele é muito, muito útil. E além disso, na fase de batalha, ele tem um efeito incrível, que é, se o oponente tiver algum efeito, a gente pode negar pagando metade dos nossos pontos de vida e vai negar o efeito do oponente. Se isso acontecer, corta os pontos de vida do oponente pela metade ainda. Então isso é muito, muito útil, né? E além dele ter os seus poderosos 4.600 de ataque, o que provavelmente vai fazer a gente dar um ATK maravilhoso. Beleza? Então, com o Catástrofe, enviando o Fortress, a gente já tira o problema do Cidadel tá na nossa mão, que a gente vai invocar ele descartando da mão. Ele se invoca da mão, ou do cemitério, descartando, enviando para o cemitério monstros da mão, máquina, que dê em nível 8 ou mais. Então, ele pode ficar se invocando do cemitério. Então, se alguma carta da sua mão está pesada, envia ele para o cemitério, ele vai resolver o seu problema. Beleza? E preste atenção nessa dupla aqui, essa é uma dupla dinâmica, que você vai poder fazer um XYZ, vai invocar o Engrenagem X, vai ativar seu efeito, que vai buscar uma máquina de nível 4 menos do deck para mão, ou do cemitério para mão, e as melhores opções por ele é o Colheitadeira ou o Rufian Caio. Beleza, Rufian? Não caiam na besteira de trazer o mecanismo antigo caixa. O mecanismo antigo caixa vai ser trazido pelo Link Balista, mecanismo antigo, que é muito fácil de fazer usando apenas 2 máquinas terra. Então você não vai precisar buscar por ele, beleza? E o efeito dele, você vai buscar o Colheitadeira, o Rufian. O Rufian porque é óbvio, no final do turno você vai buscar um nível 10, máquina terra do cemitério do deck para mão, e o Colheitadeira para você fazer continuar a combar. Por exemplo, buscando por ele, vamos supor que você tenha o Cidadão na mão e o Fortress no cemitério. Aí você envia o Cidadão para o cemitério, invoca o Fortress, vai fazer o Link 2 aqui, dispositivo de platina, beleza? É muito importante que você tente fazer ele antes de você se locar, beleza? E aí você vai ativar o efeito e vai invocar o Colheitadeira Infinisteira da mão, que vai ativar o seu efeito e vai buscar o Infinisteira do deck, né? Que é onde a gente vai trazer o Trator Brutal, tranquilo? Agora sobre ainda melhores opções, né? O campo, ele ainda tem o outro efeito, que é o de invocar um nível 4 do deck. E esse efeito, como ele é ativo? Se você invocar um nível 10 máquina no seu campo, você pode trazer do seu deck um nível 4 terra de 1800 de ataque ou mais do seu deck. E quais são as melhores opções? Todas as opções são essas, beleza? O Gareia, Perfuradora, o Pegasus e o Rufian. Mas a gente não traz ele porque ele não vai ativar o seu efeito ele não tive efeito quando é invocado especialmente, só quando é normal summon. Então as melhores opções são essas. O Rufian, ele não vai ativar efeito também, porém no cemitério ele vai buscar o nível 10, então é muito útil. Lembrando, o nível 4 que você vai invocar pelo campo se torna nível 10 enquanto estiver no campo, beleza? Você vai buscar do deck pro campo um nível 4 terra e ele vai se tornar nível 10 enquanto estiver no campo, beleza? Se você usar esse efeito, você não pode dar dano em batalha no oponente, tá bom? Nesse turno. Eu prefiro sempre trazer ou o Pegasus, que quando é invocado, você pode dar alvo em uma máquina terra do cemitério e invocar em defesa, ou o Perfurador Infinisteira,
que quando ele é invocado, você invoca uma máquina terra da sua mão, em defesa. Onde geralmente eu deixo pra ativar isso se você tiver o Cidadel na mão, beleza? Bom, essas são as melhores opções. Lembrando, a opção efeito do Pegasus, você dá alvo em um monstro máquina seu. E aí os dois ficam do nível ou do Pegasus ou do nível do alvo que você deu. Geralmente você dá alvo em nível 10, e aí os dois vão ficar nível 10, ou os dois vão ficar nível 4, depende do pro que você estiver precisando no momento. Essa aqui, ó, o Forte Avanço. Geralmente você vai buscar ela, você vai buscar o Coletadeira, beleza? O Coletadeira para você dar um normal summon e buscar o Infiniteira. Porém, se você já tiver normais summons bons na mão para fazer, você vai buscar logo o nível 5 com ele, beleza? Vai buscar o nível 5 por ele e vai jogar normalmente. E a última carta de busca é o Reagrupamento Autômato, que quando você ativa descartando uma carta, vai buscar 2 monstros autômatos. Porém, se a carta que você descartar for um card autômato, você pode adicionar 2 cartas autômatas, não necessariamente monstros. Então quando você ativar o segundo, você tenta buscar a armadilha, beleza? Porque ela vai ser muito importante para você pegar o oponente de surpresa, porque você vai setar ela e trazer o Cidadel direto do deck. Tranquilo? E as opções para você buscar seria o Catástro, né? E o Ostentação, se você descartar, né, uma carta autômata, na verdade, ou o Mecanismo. Lembrando, se você não tiver dado normal summon, você busca ele. Se você já tiver dado normal summon, você busca o Catástrofe. Ele você vai buscar, porque os dois exatamente. Porque buscando os dois, você vai dar normal, vai buscar ele e ele vai se invocar, vai enviar. Isso tu vai fazer aqui, beleza? Se você já tiver um normal summon dado, provavelmente você vai ter um nível 4 ou não, mas provavelmente sim. E aí você vai buscar ele vai se invocar, vai fazer alguma coisa, você vai usar ele com o monstro que você tem. E você vai guardar essa carta para ativar no turno do oponente. E a outra opção, se você já tiver essas coisas, é o Irradiador e o Mega Forma, né? Porque eles têm um combo básico que é usado em vários decks, que você descarta, com o Irradiador você descarta um monstro autômato e se invoca. O efeito dele, você vai dar alvo em uma carta máquina no seu campo, vai invocar um autômato do seu cemitério, que seja do mesmo nível ou menor, ele é nível 8, então geralmente a gente dá alvo nele mesmo. E então, depois que você invocar o alvo, você destrói o alvo anterior. E aí, se você tiver o Cidadel no campo, no cemitério, ele já vai se invocar, beleza? Não contando com isso, ele ainda tem efeito assim, você pode tributar ele e invocar qualquer autômata do seu deck, onde geralmente a gente invoca o Cidadel. Entendeu? Agora sim a gente vai para os combos. Bom, galera, como esse vídeo tá muito longo, o combo a gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? Esse aqui fica como é que o deck roda, como é que o deck gira e as melhores opções para você buscar, o que você deve fazer. Mas no próximo vídeo eu vou trazer combando, beleza? Mas deixe seu like, curta e compartilhe com os seus amigos, beleza? Se inscreve também. Tamo junto e muito obrigado por essa força, beleza? Tamo junto.